Salmo 27, versículo 14, e depois o Salmo 40, versículo 1. Duas leituras bonitas, rápidas, que têm um tema parecido, para que nós possamos declarar milagre sobre a nossa vida. Quem crê em milagre, diga amém. Amém. Salmo 27, no versículo 14, diz assim: espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Olha que palavra bonita. Fala para o irmão que está do seu lado: espera, pois, pelo Senhor. Salmo 40, versículo 1. O Salmo 40, versículo 1, dá vontade da gente cantar. Eu esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olha que bonito o Salmo 40, versículo 1. Eu esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem crê que Deus ouve oração, quem crê que Deus está te ouvindo, se vai aplaudir, pode aplaudir bem forte, junto com as suas palmas, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre espera. Diga comigo, espera. Porque existe um tipo de espera que produz milagre. A espera que produz milagre. Você vai ver aqui, eu vou fazer uma comparação do Salmo 27 para o Salmo 40, dois textos diferentes, distintos, mas foram escritos em momentos diferentes pelo mesmo autor. Aqui a gente vê dois salmos de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o Salmo 27 ainda o menino do pasto, porque tem uma diferença de muitos anos entre o Salmo 27 e o Salmo 40, o menino que está no pasto. Ele, antes de alcançar o trono, e depois do trono, ele escreve um salmo e depois o outro. Ele escreve o salmo primeiro, num tempo que ele recebe uma promessa, recebe uma unção, mas ele está esperando. Então talvez o coração dele ansioso está falando para ele mesmo: espera no Senhor, espera, calma, baixa a bola. E depois a gente vê no Salmo 40, no tempo que a promessa já foi cumprida. Deixa eu perguntar uma coisa para a igreja: tem crente que tem promessa aqui nessa noite? Então aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você está vivendo o Salmo 27, se prepara que o Salmo 40 vai chegar na sua vida. Se tem o tempo de declarar com fé, vai ter o tempo de agradecer com alegria, com gratidão. Então estamos vendo aqui dois momentos diferentes de Davi. Um salmo de confiança, num tempo de guerra, num tempo difícil. Ele ainda estava fugindo de Saul, ele ainda estava andando de caverna em caverna, de lugar em lugar, mesmo sabendo que ele já tinha uma promessa, mesmo sabendo que ele tinha uma unção sobre a sua cabeça. Todo o cenário de Israel era um cenário de instabilidade, por causa das atitudes, do comportamento do rei Saul, e no meio desse caos, Davi com dores no coração, Davi com medo de sua própria vida, é no meio desse caos que ele abre a boca e declara: espera no Senhor, espera minha alma no Senhor. No momento difícil, no momento de instabilidade, de incerteza, o começo do Salmo 27, ele começa declarando quem Deus é na vida dele. Ele fala: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Se Ele é isso para mim, de quem terei medo, A quem temerei? O versículo 13, antes do versículo que nós lemos, ele declara: eu vou viver a bondade do Senhor. Então espera minha alma, espera meu coração no Senhor. Ele precisa declarar isso, Espera no Senhor, se anima, fortaleça o seu coração. Ele não tinha coroa nesse momento, mas ele tinha convicção na promessa de Deus. Ele não estava no trono, ele estava no pasto, ele estava na caverna, mas ele tinha a cabeça de quem já ia viver o trono, ele tinha coração de quem já estava vivendo a promessa, ele tinha fé de que Deus ia fazer bênção sobre a vida dele, ia fazer o milagre na vida dele. Mesmo sem ver o trono, ele já vivia com um coração de nobreza, descansando na fidelidade de Deus. Essa espera gera milagres. Essa espera agrada o coração de Deus.
Aí chega no Salmo 40, aproximadamente, pelo estudo, pela teologia, pelo estudo da cronologia do tempo, aproximadamente 30 anos depois, já rei, maduro, a maior parte das suas guerras vencidas, as suas experiências pessoais, a sua maturidade, já tudo aqui encaminhado, muitas coisas já estavam estabelecidas, ele já tinha vivido muitas coisas, inclusive fugas, lágrimas, pecado, tristeza, traições, alegrias. Já vemos aqui no Salmo 40 um homem muito mais maduro, um homem que com uma capacidade de vivência, de experiência para escrever. Eu esperei com paciência no Senhor. Aquilo que o meu menino, o meu Davizinho jovem, tem até uma trend na internet, né? Se você pudesse dar um recado para o seu eu de 20 anos atrás, acho que Davi inaugurou essa trend. Ele fala assim: se eu pudesse falar com Davi de 30 anos atrás, eu ia dizer para ele o quê? Espera no Senhor. Você que já tem uma experiência na sua vida, no seu trabalho, na sua caminhada com Deus, se pudesse olhar para você mesmo 20 anos atrás, se pudesse voltar no tempo, escrever uma carta, sabendo o que você sabe hoje, o que você diria para você mesmo? Depois de já ter vivido milagre, depois de já ter tido experiência com Deus, quem pode dizer que tem testemunho de milagre na sua vida? Quem pode dar um glória a Deus porque já recebeu bênção? Será que hoje você, olhando para trás, 30 anos antes, 20 anos antes, 10 anos antes, eu e a pastora Bruna estamos num problema, as nossas memórias juntos já tem 10 anos, já tem 15 anos, depois de amanhã, eu vou completar 10 anos da maior decisão da minha vida, irmãos. Irmão, pode aplaudir, igreja, é para aplaudir de pé, igreja, é coisa maravilhosa. Mas isso é um problema, porque você fala, puxa, antigamente as pessoas falam, 2 meninos, agora 10 anos de casado, 15 anos de namoro, já entre casamento e noivado, 14 anos, né? 15 anos, né? A gente já perde o tempo, irmão, já esquece. Mas não era nada disso que eu tinha que pregar. Se a gente olha para trás, 20 anos antes, 10 anos antes, Davi, talvez ele olhasse para trás e olhava e estava escrevendo, lembrando que tinha escrito o Salmo 27. Agora, com a maturidade, ele escrevendo o Salmo 40, falou assim, eu esperei com paciência no Senhor. Você percebe o contraste? 27 anos antes ele está falando, espera, aguenta. Essa mensagem é muito boa para os jovens, porque quando a gente é jovem, tudo parece que é muito intenso, tudo parece que vai acabar amanhã. Não vai, em nome de Jesus, não vai acabar amanhã. Longevidade, saúde, tem muito para você viver na presença de Deus. A vida ela é maravilhosa, apesar dos desafios. Então Davi olha, num momento ele está falando de espera, num outro momento ele está falando de eu esperei, mas o Senhor se inclinou para mim. Vale a pena esperar no Senhor. Ele ouve a oração do justo, Ele responde, Ele enxuga as nossas lágrimas. Então quem crê na bênção do Senhor, quem crê que vale a pena esperar no Senhor, quem pode junto comigo dar sua melhor salva de palmas para Jesus, ele olha para trás e fala, vale a pena esperar no Senhor. Mesma pessoa, 2 momentos diferentes, o mesmo tema, 2 frases diferentes. Primeiro ele está profetizando o que ele crê, e depois ele está agradecendo, testemunhando pelo que ele já viveu. Nesse intervalo do 27 para o 40, o silêncio e a espera são a forja de Davi. Ele está sendo forjado, ele passou por vários desertos, pastos, perseguições, cavernas, mas essa não é a história de um homem derrotado, é a história de um homem vitorioso, porque a presença de Deus nos faz ser vitoriosos, a presença de Deus nos faz viver milagres. Então ele amadurece, ele é transformado, ele tem o seu coração moldado,
o reino mudou, o país mudou, o homem Davi mudou, mas eu quero dizer uma coisa para você, até o tempo mudou, até o tempo verbal de espera para esperei mudou, mas o nosso Deus, Ele não mudou, Ele não muda, Ele continua o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, o mesmo da manhã, e é talvez nesse intervalo, de decidir esperar um pouco mais, talvez nesse intervalo de decidir crer um pouco mais, até o dia de olhar para trás e falar, eu criei e valeu a pena, eu esperei, mas Ele se inclinou para mim, talvez você esteja bem nesse momento, talvez você esteja nesse tempo, nesse hiato, nesse gap, do 27 para o 40 de Salmo, que Davi enfrentou. Antes de poder cantar a vitória, ele teve que aguentar o silêncio de uma caverna isolada. Antes de se assentar no trono, ele teve que se ajoelhar no pasto. Antes de estar em volta da sua corte, ele teve que estar na solidão do exílio, do esconderijo. Talvez você também esteja achando que está nesse tempo. Você também pode estar vivendo esse tempo. Aquele tempo de que ainda não aconteceu a minha bênção, até o dia de que, Senhor, a minha bênção está aqui na minha mão. Deixa eu profetizar isso para você, vai chegar o tempo do seu milagre, vai chegar o tempo de você segurar o milagre na sua mão, espera no Senhor. Talvez você esteja aqui, mas eu estou aqui para te dizer nessa noite, o Deus do Salmo 27 é o mesmo Deus do Salmo 40, é o mesmo Deus de 2025, Ele é o mesmo Deus do Salmo que você está escrevendo na sua vida, dos louvores que estão saindo sobre a sua boca. Fica firme no Salmo 27 que vai chegar a hora de escrever o Salmo 40, fica firme no tempo que você está vivendo hoje, porque vai chegar a hora de você olhar para trás e falar, eu esperei, mas Ele ouviu, eu esperei, mas Ele se inclinou, eu esperei, mas vale a pena esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor subirão com asas como de águia. Ele é o Deus que cumpre promessa. Pode aplaudir todo mundo junto, bem forte, igreja. Aleluia. Que toda espera em Deus, toda espera em Deus, toda espera em Deus, toda espera em Deus, não são algumas, não são quase todas, toda espera em Deus termina em milagre, termina em bênção, termina em cumprimento de promessa. A Bíblia diz que nenhuma das palavras que saíram da sua boca voltou sem que antes tivesse cumprido o seu propósito original. Então não são quase todas, não são algumas, todas as promessas, tudo aquilo que Ele prometeu, quem tem promessa dá um glória a Deus aí, então, tudo que Ele prometeu Ele vai cumprir na sua vida. A gente leu então, espera no Senhor, fala para o irmão que está do seu lado, espera no Senhor. Davi está falando para ele mesmo, espera, se anima no Senhor, se fortalece no Senhor, Ele fortalece o seu coração, espera no Senhor. Se hoje é dia de você falar para você mais uma vez, falar para o seu coração, acalma, tranquiliza, baixa a bola, respira. Sabe aquela coisa quando alguém pede algo para nós, e a gente está fazendo, principalmente as esposas fazem muito isso com a gente, a pessoa pede, eu estou vendo as namoradas, as mulheres, você está fazendo, aí a pessoa pede a segunda vez, a terceira vez, você fala, espera aí, calma, sabe quando a resposta já é um pouco mais, calma, espera, segura, eu acho que Davi estava nessa pegada, acho que ele está falando para ele mesmo, espera, acalma, segura a onda, fica de boa, esse momento de ter que esperar, de ter que até falar com mais firmeza, falar com mais dureza, talvez fosse um momento que Davi estava vivendo, um momento que parecia tão difícil, que ele tinha que falar mais forte, ele teve que escrever um salmo repetindo a ordem de espera mais de uma vez, ele começa o salmo declarando quem o Senhor é, que é luz, que é justiça, ele fala no versículo 13, como eu já citei, que ele vai viver a bondade do Senhor, ele está animando a sua fé, e de repente ele fala duas vezes com firmeza, talvez duro para ele mesmo, espera no Senhor,
E depois, no tempo da promessa, ele fala, eu esperei, mas o Senhor se inclinou para mim. Mas depois de entender, depois de ver esse tempo entre o Salmo 27 e o Salmo 40, nós precisamos entender algo, reconhecer algo e preparar o nosso coração. Primeira coisa que eu quero preparar o meu coração e consecutivamente o seu coração, é que de fato, esperar não é fácil. Quem gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar. Esperar é contra a nossa natureza humana, porque quando nós estamos esperando, a gente abre mão de ter o controle. Nós somos treinados para não esperar. O mundo hoje é um mundo que valoriza a pressa. A gente deixa de fazer algumas coisas porque a fila está muito grande. A gente pensa fazer isso depois, a gente posterga, a gente empurra com a barriga, a gente procrastina, porque não quer esperar. Nossa vida, nosso dia a dia, tudo é para o agora, tudo é o recorde, entrega em minutos. Já é extraordinário você colocar uma coisa no correio aqui e saber que a pessoa vai receber lá. Mas aí a gente tem, além do correio, tem o Sedex, que vai mais rápido. Além do Sedex, a gente tem o quê? O Sedex 10. Porque, além das coisas extraordinárias, a gente quer que seja extraordinário e seja rápido, tempo recorde. A gente é treinado para não esperar. Tudo nosso é muito rápido. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que Deus não trabalha nesse relógio humano. O tempo de Deus não é igual ao nosso. Deus não trabalha com um tempo finito, com um relógio que acaba. Ele tem propósitos que são eternos. Ele tem um tempo que não acaba nesse lapso temporal que é a nossa vida, de poucas décadas. Ele está construindo em nós algo, e a maioria das coisas, ou grandes coisas, ele vai completar nesse tempo, mas existem muitas coisas que ele vai completar na eternidade. Muitas coisas que nós vamos entender apenas quando tivermos a mente de Cristo, e a mente de Cristo é só lá. Então ele não trabalha no mesmo tempo que nós. A gente tem um ditado que a gente conhece, mas a gente não valoriza muito, que a pressa é inimiga da perfeição. E de fato, porque perfeição trata do caráter, a perfeição trata da excelência. Então não existe nada excelente que se faça às pressas, não existe um caráter firmado que tenha sido feito às pressas, não combina juventude com maturidade. A maturidade vem da réplica de experiências, da repetição de situações. Então, por isso que Davi tem que dar uma bronca nele mesmo e falar 2 vezes, espera no Senhor, porque esperar não é fácil. Nós somos treinados, a nossa sociedade do hoje é treinado para a pressa, para desejar tudo ontem. Nós somos ensinados assim, a evitar de esperar desde criança. As nossas crianças, ainda mais agora, com a tecnologia, as nossas crianças têm tudo muito rápido, as informações, as brincadeiras, os videozinhos. Então a gente é contra aquilo que nos faz esperar, mas no reino, na vida espiritual, na presença de Deus, esperar não é perder tempo. A espera de Deus é preparo. A espera de Deus é excelência. A espera de Deus pode ser proteção. Enquanto a gente está pedindo como igreja, Senhor, me dá logo, me faz logo, Senhor, tem que remir o tempo, Senhor, abrevia o tempo da espera. Deus está falando, querido, eu estou dando forma para o seu milagre, eu estou fazendo de uma maneira que você vai receber tudo completo. É uma espera que é um processo de lapidação, é um processo que vai nos transformando. Deus usa o tempo como escola, Deus usa o tempo como preparação. A espera é uma ferramenta nas mãos de Deus, que Ele usa para que nós possamos ter um coração pronto para receber aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Muitas vezes é nesse tempo de espera que Ele remove o orgulho, a imaturidade, o revanchismo. É nesse tempo de espera que Deus nos nutre, nos treina com sabedoria, com capacidade de amar. Eu costumo dizer que, antes de Deus mudar o serviço, Deus muda o servo.
primeiro serviço de Davi era cuidar de ovelha no pasto, mas ele recebeu a promessa de que o serviço dele era cuidar de pessoas no palácio, mas o menino do pasto não estava pronto para entrar no palácio, então antes de mudar o serviço, ele tinha que mudar o coração do servo. E tem gente que está querendo ir para o serviço lá na frente do palácio, mas o coração ainda não foi moldado. Ele precisa mudar o coração do servo antes de elevar o nosso grau de serviço. Então não entenda a espera de Deus como um castigo espiritual, não. Se o Davi do pasto vai direto para o trono sem passar pela caverna, ele ia chegar lá achando que todo mundo era ruim, era bicho, igual urso, igual leão. Ele ia achar que tudo se resolve. Ele já foi um grande guerreiro, que resolveu muita coisa na força do braço. Mas imagina se não é o tempo dos salmos. Imagina se não tem o tempo da harpa. Imagina se não tem o tempo da provisão. Sabe, o tempo da espera é um tempo que Deus está trabalhando em nós. Você pode colocar a mão no seu coração. Deixa eu falar uma verdade de Deus sobre você. Deus não está atrasado, não. Ele está cuidando do melhor para você. Deus está preparando, Deus está te preparando, Deus está preparando o melhor para entregar para você. Quem crê nisso pode glorificar Jesus aí. Mas é o tempo dele, não é um tempo exato como o nosso. E às vezes parece que está demorando, mas Deus está construindo primeiro algo em você, e depois Ele vai fazer algo por você. Primeiro Ele está fazendo dentro de nós, e depois Ele vai entregar algo para nós. Presta bem atenção nisso. Promessa sem preparo vira peso. Porque quando nós recebemos o poder do rei, sem ter o coração do rei, nós nos tornamos cruéis. Poder sem coração gera crueldade. Pessoa que tem poder de tomar decisão, mas não tem o coração de empatia, de amor, de misericórdia, ela toma decisões cruéis. Ela toma decisões sem levar em consideração a dor do outro. Davi precisava ter o seu coração moldado para chegar à posição de rei. Ninguém que quer chegar a grandes lugares, a lugares altos, e tem crente que quer chegar em lugares altos aqui, isso é promessa de Deus para você. Quem quer chegar em lugares altos, dá um glória a Deus aí. Para chegar em lugares altos, nós temos que ter o nosso coração moldado, porque o poder sem esse coração vira uma arma, muitas vezes uma arma de destruição, uma arma que a pessoa que tem poder, mas não tem o coração, usa para machucar as pessoas. E quando você tem o poder e tem o coração, quando você tem o coração segundo o coração de Deus, o mesmo poder que poderia ferir, ele vai curar. O poder que podia acusar vai perdoar. O poder que poderia machucar vai ser como um bálsamo que cura as feridas. Davi precisava passar por esse tempo. Por isso que muitas vezes Deus precisa fazer a bênção esperar até que o coração esteja pronto para sustentar a bênção. Talvez a bênção que você está tanto esperando há tanto tempo ainda não aconteceu, porque o coração não está pronto para receber. Então, quando você estiver no tempo da espera, orando, não fala para Deus acelerar, fala para Deus transformar o coração. Me dá um coração igual ao seu. Me dá um coração segundo a sua vontade. Me dá um coração de servo, me dá um coração pronto. A gente tem a brincadeira, fala assim, Senhor, estou pronto. Se for da tua vontade, seu servo está pronto. Vamos mudar a brincadeira, fala, Senhor, me faz pronto. Faz o meu coração pronto. Quem está me entendendo e pode falar, Senhor, faz o meu coração pronto. Tem que fazer o coração ficar pronto. Deus nunca vai entregar para você pela metade ou antes da hora, Deus está preparando melhor. Deus não vai entregar para você aquilo que é possível. Não existe isso com Deus. Deus não faz o melhor que Ele pode, Ele é perfeito. Deus não faz o que dá. Deus nunca vai chegar para mim e vai falar, Lucas, eu fiz aí porque foi o que deu. Eu falo isso às vezes, Bruneca, foi o que deu isso daí. Com Deus não tem isso aí. Ele é dono de todo o poder, Ele sabe todas as coisas. Tem coisas que são impossíveis para o homem, mas não existe nada que seja impossível para Deus.
Então Deus não vai entregar para você o possível, Ele não vai entregar algo que seja quase perfeito, que seja quase bom, porque Ele te chamou, Ele sabe como Ele te formou, e Ele sabe os planos que Ele tem para você, né? Como a gente lê, sou eu que sei os planos que tenho para você, planos de fazê-lo prosperar, plano de te dar uma boa vida. Então Ele não vai te dar algo quase bom, se Ele tem para você um plano extraordinário de bênção e de milagre. Então Deus está preparando. O profeta Isaías fala isso no capítulo 64, fala, desde a antiguidade não se ouviu dizer, ou se viu um Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem está esperando no Senhor e pode dar um glória a Deus, creia nisso. Quando tiver tudo pronto, você vai passar do esperei com paciência, para dizer, Ele se inclinou para mim, Ele ouviu a minha oração. Quem crê nisso pode dar um glória a Deus. Essa questão de Deus estar forjando o nosso coração, é porque Ele não está, o milagre dele não está só no que recebemos, mas eu posso dizer até que acho que está principalmente em quem nós nos tornamos. Vamos pensar em valores monetários. A gente entende mais quando mexe no bolso. Para você ter um carro importado, você precisa ter 4% todo ano para pagar o IPVA. Tem alguns tipos de carro que a nossa gasolina comum não faz ele andar. Se a gente chegar com uma Ferrari no nosso postinho de gasolina e falar assim, coloca um álcool, um etanol, aqui ó, não anda. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Ele precisa transformar em nós. O milagre não é só o que Ele vai nos dar, mas é principalmente naquilo que Ele está gerando dentro de nós. Principalmente aquilo que Ele está fazendo dentro de nós. Por isso que não dá para ir direto para o trono. Quando Ele não estava no trono ainda, é que Ele teve o seu coração transformado no homem segundo o coração de Deus. Não é quando chegar no trono eu vou ter o coração segundo o coração de Deus. Não é quando chegar no dia da promessa, no dia do milagre, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Eu vou obedecer, eu vou amar, eu vou ter misericórdia. É lá que eu vou perdoar. É ali que eu vou dizimar. Não é quando chegar lá, é antes de estar lá que o nosso coração precisa ser transformado, o coração segundo o coração de Deus. É no pasto, é na caverna, é no momento do preparo. O maior milagre de Abraão não foi gerar Isaac. Você pega a galeria da fé de Hebreus 11, não está lá falando que Abraão foi pai do Isaac. O maior milagre da vida de Abraão foi se transformar no pai da fé. Fala que ele creu contra a esperança. Às vezes o milagre, a gente é muito imediatista, a gente é muito de resultados, e a gente gosta do milagre, é claro, e eu declaro que vai ter milagre pelo nome de Jesus, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Mas o milagre não é só o resultado final, mas aquele que o Lucas se tornou em Deus, para poder receber aquilo que Deus tem para fazer na vida dele. É aquilo que Deus está fazendo para transformar a sua família, para que a sua família tenha a prosperidade, a bênção, a alegria que você está buscando. É aquilo que Deus está transformando em você, para que a partir de você, a sua família seja uma família abençoada. Aquilo que Deus está fazendo em nós, quem está me entendendo pode dar um glória a Deus. Então, às vezes, Deus demora para agir, para que nós possamos aprender tudo isso, aprender a adorá-lo, independente do resultado humano, aprender a estar na sua presença, independente daquilo que não aconteceu humanamente falando. Essa espera não vai enfraquecer você, vai fortalecer você. Essa espera não vai te derrubar, vai te levantar. Essa espera não vai te matar, vai te dar vida. É o que nós geramos em Deus, traz bênção, traz milagre.
E aí, quando o milagre chegar, você pode levantar sua mão em sentido de receber assim, ó. Quando o milagre chegar, quando você olhar a palma da sua mão e enxergar o milagre, você já vai ser o homem segundo o coração de Deus. Ele já vai ter feito em você aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. Você já não será mais o mesmo, porque Ele está transformando o nosso coração para receber aquilo que Ele tem para nós. Para receber a bênção, o milagre que Ele tem para nós. Quem pode dar um glória a Deus bem forte aí? Então, querido, quem espera no Senhor, nunca continua do mesmo jeito. Não tem como nós conhecermos a Deus, não tem como nós termos contato com a presença de Deus, com o Evangelho, não tem como esperarmos no Senhor e continuar da mesma forma como nós éramos antes. Creia nisso. Está no momento de espera, espera não é o fim. Você está no momento que você está falando para você mesmo, espera, acalma, igual Davi no Salmo 27, é nesse tempo que Deus está gerando milagre na sua vida. É nesse tempo que Deus está trabalhando para que você esteja pronto. Ele sempre está pronto. Ele sempre tem poder, mas Ele está nos tornando prontos, está transformando em nós. Então, o Salmo 27 termina com essa palavra, espera no Senhor. O Salmo 40 termina com o mesmo verbo num tempo diferente, eu esperei no Senhor. Mas aí ele tira o foco dele, já não está mais, não termina falando do que ele fez de esperar no Senhor, aí ele começa a falar o que Deus fez. Deus se inclinou para mim, Deus ouviu a minha oração, Deus respondeu a minha oração, Deus está me vendo, e Deus vai responder. Quem está na presença de Deus, dá um glória a Deus aí, então Ele vai se inclinar para você também, Ele vai responder a sua oração também. Você pode ficar de pé no seu lugar, pedir para o louvor me acompanhar aqui. Quem permanece nesse tempo da espera, quem não desiste, quem permanece esperando, vai viver a inclinação de Deus. É para quem espera que Deus se inclina. Eu costumo dizer que o derrotado não é aquele que cai, que erra, que não consegue. O derrotado é aquele que desiste. A derrota não é para aquele que precisa começar de novo, mesmo que seja a milésima vez. A derrota é para aquele que desistiu e nunca mais vai tentar de novo. Não é recomeçar que nos faz ser um derrotado, mas é parar que nos faz ser um derrotado. Então Deus está trabalhando em nós, para que nesse tempo da espera, o milagre seja completo na nossa vida. Essa espera que vem de Deus sempre tem um final de milagre. Você pode colocar a mão direita no seu coração? Nesse coração que Deus está trabalhando. É nesse coração, é este coração que Ele está preparando para que você possa receber. Com a mão direita no seu coração, olha para mim. Ele quer entregar para você, Ele está preparando o seu coração, para que você possa receber aquilo que você pediu, sem perder aquilo que você já é. Que você possa receber essa grandiosidade, esse milagre maravilhoso que você está pedindo. Quem está pedindo um milagre grande, bonito, gostoso, abençoado aí? Não, Ele quer te dar isso, Ele quer te dar o melhor, mas Ele não quer perder o que você é, não quer perder o que você já tem. Se hoje você ama estar na presença dEle, se você ama ouvir a palavra dEle, se você ama ajudar pessoas, se você ama servir, Ele quer te dar esse milagre, mas Ele não quer perder esse coração abençoador, esse coração quebrantado. Ele não quer te dar uma coisa nova, para a gente fazer igual as crianças, tem um brinquedo novo e esquece os brinquedos velhos. Ele não quer te dar bênçãos, te dar promoções, te dar prosperidade, que vão te levar exatamente para longe da presença. Ele quer te dar um novo, mas Ele quer conquistar, Ele quer manter o seu coração do primeiro amor. Ele quer entregar as coisas novas que Ele tem para você, mas Ele não quer perder o que Ele já deu para você. Ele nunca vai te entregar uma promessa que vai destruir o seu caráter.
Ele nunca vai te entregar uma bênção se for para te levar longe da presença dele. Se tem coisa que está batendo na sua porta, que você está vendo que vai te levar para longe da presença de Deus, chuta aquele laço. Não é Deus que está te dando, é tentação. Deus nunca vai te entregar um milagre que vai destruir o seu caráter, que vai te separar do amor dele, que vai destruir aquilo que Ele já colocou em você. Ele tem coisas novas, mas o coração, Ele quer o coração do primeiro amor, Ele quer o coração transformado, Ele quer te levar para o trono, mas Ele não abre mão do adorador do pasto. Ele quer te fazer sentar nos lugares altos, Ele quer te colocar no lugar de fartura, Ele quer te colocar no lugar de grandes decisões, Ele quer te permitir viver tudo que a promessa de Deus tem para você, mas Ele não quer que você perca o coração de adorador. Ele quer que, chegando nos 30 anos depois, o Salmo 40 seja escrito pelo mesmo coração que escreveu o Salmo 27. O mesmo menino do pasto. Pode ser um homem aos olhos da humanidade, pode ser o grande rei do mundo atual, ele era, o grande império dos países ao seu redor, mas para Deus, ele continuava sendo o menino do pasto, o homem segundo o seu coração, o menino que pegava a harpa para compor salmos, o menino que dava vida para proteger as ovelhas do pai, o menino que lutava, não para ser vitorioso, para se aparecer diante do gigante, mas é porque ele se doía que o gigante estava ofendendo o nome do Senhor dos Exércitos. Ele quer manter o nosso coração. A espera não vai derrubar você, a espera vai criar em você o caráter necessário, a força necessária para receber tudo o que Deus tem para te dar. E eu profetizo, grandes coisas o Senhor tem para te dar, grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua família, grandes coisas o Senhor tem para realizar na sua casa, grandes e maravilhosas promessas o Senhor tem para cumprir sobre você, mas Ele não quer deixar de ter o filhinho, Ele não quer deixar de ter o coração quebrantado, Ele não abre mão do amor que você sente por Ele hoje, Ele não quer deixar você viver o Salmo 40 e deixar de ser o Salmo 27, Ele quer que o seu coração continue o mesmo, no centro da palma da sua mão, um coração apaixonado pelas coisas de Deus, um coração quebrantado pela palavra, um coração que continua se derramando em louvor. Ele não abre mão de você, Ele não abre mão do seu coração de adorador. Quem está me entendendo e pode dar um glória a Deus? Então, você está com a mão no seu coração, eu quero te abençoar com isso. Você está esperando por uma cura, você está esperando por uma resposta, você está esperando por uma promoção, por uma porta aberta, você está esperando por uma palavra. Você está na presença de um Deus que responde, você está na presença de um Deus que vai dizer para você, que vai te permitir dizer, valeu a pena esperar, porque eu esperei com paciência no Senhor, mas Ele se inclinou para mim. Eu esperei com paciência no Senhor, mas Ele ouviu a minha voz. Eu esperei com paciência no Senhor, mas Ele fez um milagre sobre a minha vida. Queria só pedir para a gente mudar o clima para Ré maior. Eu sei que vocês estão lá, mas vamos mudar para Ré maior. Coloca a mão direita no seu coração. O que você está esperando aí? O que você está esperando? O que você veio buscar nessa noite? Qual é a situação da sua vida que você precisa declarar o versículo 14 do Salmo 27 e falar para essa área da sua vida? Espera no Senhor. E o que você quer vencer para chegar e escrever o Salmo 40 e dizer, eu esperei, mas valeu a pena? O que você está esperando? A cura, o milagre, a prosperidade? Você está esperando a restauração do seu lar? Você está esperando conseguir liberar um perdão ou receber o perdão? Talvez você esteja nesse tempo de espera tentando entender o porquê de esperar. Eu vim dizer para você isso, Deus está preparando você para receber aquilo que Ele já tem pronto para você, Ele está preparando o seu coração, para que quando você receber, e eu mais uma vez declaro, vai receber, quem viveu o Salmo 27, vai ter o testemunho do Salmo 40,
fica firme no tempo do Salmo 27, porque vai chegar o tempo do Salmo 40 na sua vida. Fica firme. Mas aí quando você receber, quando você chegar na maturidade para escrever o Salmo 40, e Davi não teve exatamente uma vida perfeita, você conhece a vida de Davi, mas apesar dos pesares, o que ele mais mantinha era um coração segundo o coração de Deus. Quando ele vencia, glória de Deus. Quando ele errava, misericórdia, meu Deus. Quando ele estava clamando, quando ele precisava de uma resposta, roupa de saco, cinza na sua cabeça, jejum, oração, clamava. Quando vinha a resposta, Deus respondeu, continua sendo soberano, continua sendo perfeito. É esse o Davi do Salmo 40, não um super-homem, não um homem perfeito, não um homem sem pecados, não um homem sem dúvida, mas um homem maduro na sua fé. Um homem que tinha constância na presença de Deus. Eu não amo a Deus porque está tudo bem. Eu não amo a Deus porque a minha conta bancária está cheia. Eu não amo a Deus porque a minha saúde está intacta. Eu amo a Deus porque o meu coração ama a Deus. Eu amo a Deus por aquilo que Ele é. Eu amo a Deus por aquilo que Ele já fez na minha vida. Se Ele não fizer mais nada, eu já amo a Deus. Eu amo a Deus porque Ele me salvou. Eu amo a Deus porque Ele é o Deus da minha salvação. Eu amo a Deus pelo caráter de Deus. Esse é o Davi do Salmo 40. Quem está me entendendo e pode dar um glória a Deus? Então eu quero dizer para você, vai chegar a hora de escrever o seu Salmo 40. Vai chegar a hora de você olhar para trás e dizer, a misericórdia, a bondade me seguiram todos os dias da minha vida, me perseguiram todos os dias da minha vida, por isso que valeu a pena amar a Deus, valeu a pena esperar no Senhor, valeu a pena fazer aquilo que Ele tem para a minha vida, vale a pena esperar no Senhor.